Olá, sou Paulo Moreira, sou o criador do Mapeando a Aprovação e minha missão nessa jornada é fazer com que você vire um concorrente de alta performance e consiga a sua aprovação no concurso público que você deseja em um ano. Mesmo que você ache que não tenha inteligência suficiente para isso ou não tenha tempo para essa preparação. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode montar o seu planejamento estratégico e aplicar o meu método, seguindo apenas 3 passos simples. Hoje você vai deixar de lado aquele sentimento de fracasso. Sabe aquela sensação de que você começa a estudar sem saber o que está fazendo, chega no final do mês você vê que só perdeu tempo, não conseguiu aprender nada. Ou então estudou, chega na hora da prova, não conseguiu passar o que sabia para a prova e acabou reprovando. Hoje minha missão é resolver isso. Quero te falar que é importante que você assista o vídeo inteiro, porque o método que eu vou te passar aqui, ele é uma linha a ser seguida. Lógico, o terceiro ponto é o mais importante, como sempre a gente deixa o melhor para o final, mas você tem que ter entendido muito bem os 2 passos anteriores. No primeiro vídeo eu te mostrei melhor como que funciona o princípio de Pareto aplicado a provas e concursos. Mostrei como que é importante você focar naqueles 20% que vai te trazer 80% dos resultados. Lá também eu contei um pouco da minha história, das minhas dificuldades e eu falei sobre a aterrorizante equação de o tempo é escasso e o conteúdo é infinito. Então se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você, antes de ver esse vídeo, vá lá e assista ao primeiro vídeo da jornada da aprovação. E eu tenho que falar para você que é realmente empolgante ver a quantidade de pessoas que assistiram e que gostaram. E é legal ver a quantidade de pessoas que buscam novas soluções para os velhos problemas. Eu li todos os comentários, queria agradecer a todo mundo que gastou um pouquinho do seu tempo e deixou um comentário para mim. Eu li todos, procurei responder todos os comentários. E cara, é realmente empolgante. Você sabe, você lê, vê o quanto as pessoas você está impactando. Teve um rapaz que me mandou no Instagram que ele e a esposa estudam para PCDF e que estão utilizando bastante meu método. O quão eu fico satisfeito com o que eu posso impactar de vidas, o que eu posso transformar. Imagina, eu vou ajudar a uma família a conquistar o emprego dos seus sonhos, a conquistar a estabilidade financeira que ela deseja. É realmente muito satisfatório ver a quantidade de pessoas que eu estou ajudando e que não são números, mas sim pessoas que estão aí do outro lado da tela que eu não consigo ver, mas quando vocês deixam um comentário, vocês conseguem transmitir um pouquinho do que vocês pensam sobre o que eu passei aqui. Achei muito legal e muito obrigado a cada um que gastou um pouquinho do seu tempo e deixou um comentário. E um comentário, falando sobre o comentário, um comentário que me deixou bastante feliz foi o da Clariana, que ela falou assim, ó, eu vou passar, porque eu só vou desistir quando passar, e quando passar eu vou realizar meu outro sonho, conhecer o Paulo Moreira, ele é o meu maior incentivador. Chega a arrepiar, assim, esses comentários e é realmente satisfatório, porque passou a ver o tanto de pessoas que eu incentivo e chega até a ser um sonho me conhecer, mas eu sou uma pessoa simples como vocês. Mas sem mais delongas, vamos aqui aos 3 passos. Agora eu quero que você pegue um papel e uma caneta para você anotar e você vai aprender como que você, partindo do zero ou reajustando a sua rota, você vai conseguir avançar muito mais na sua aprovação. Você vai ser produtivo no tempo disponível que você tem. O passo número 1 para você ter um concurseiro de excelência é você ter um planejamento adequado à sua realidade. O que a maioria dos concurseiros fazem? Eles contratam um cursinho e aí eles vão fazendo uma aula atrás da outra sem saber direito onde estão indo ou quanto tempo tem disponível. Com isso, eles não conseguem ajustar a quantidade de matérias à realidade deles. Eles tentam se ajustar à realidade que o curso passa, mas tem que ser ao contrário. Você tem que ajustar a realidade do cursinho ao seu dia a dia, ao que você tem ao tempo disponível que você tem. E o primeiro passo dos 3 simples passos que a gente tem aqui é o planejamento estratégico. Você tem que fazer um planejamento adequado à sua realidade. E nisso, o primeiro ponto é você falar quanto tempo você tem disponível para o estudo para concurso. Pense quanto tempo você tem. Só que a maioria das pessoas ignora essa etapa simples. Elas vão estudando como se fossem zumbis, pegam aquele conteúdo que elas compram, que elas adquirem de alguma forma, vão estudando, não sabem aonde querem chegar, parecem zumbis sem saber aonde estão indo. Isso acontece porque 90% das pessoas pensam que tem que se adaptar ao ritmo do cursinho. Então se o cursinho dá lá
Seja ele presencial, seja ele online, seja como for, videoaula, PDF. Se o cursinho dá lá 30 videoaulas para você, 30 horas de videoaula por semana, mais 300 páginas de PDF para você ler, você tenta ler tudo, fazer tudo que é disponível para você. Só que esse é um grande erro. No início pode até funcionar, mas o problema é que essa quantidade enorme de material, essa quantidade enorme de assuntos que você tem que estudar, você acaba deixando uma aula, você acaba deixando um PDF, acaba deixando uma coisa de lado, e aí você pensa, eu não consigo mais acompanhar. E aí um dia você falha uma videoaula, um dia você falha um PDF, um dia você fala umas questões, daqui a pouco acontece o pior parte da preparação, que é o famoso chute no balde, a desistência. E como eu falo, o caminho da aprovação, você vai ter reprovações, porque isso faz parte do caminho. Mas se você desistir, você nunca vai chegar na sua aprovação. Olha só, eu não estou falando aqui que você necessariamente não precisa comprar o cursinho ou que os cursinhos são ruins. Muito pelo contrário. Os cursinhos, hoje em dia, eles estão com qualidade muito boa, que quando eles não complementam, eles substituem o ensino precário, que é as nossas faculdades hoje em dia. Não quer dizer que você precisa sair do cursinho, que você não precisa comprar um cursinho. Eu só estou falando que com o posicionamento que eles tomaram, a forma com que os cursinhos estão trabalhando hoje, estão afastando um pouco da realidade do concurseiro. Que o concurseiro é o quê? Trabalha, estuda, ou ele faz faculdade e estuda. Pouquíssimos concurseiros são aqueles que realmente estão dedicados apenas aos estudos. Até esses concurseiros, muitas vezes, eles não conseguem acompanhar a quantidade de material dos cursinhos. E infelizmente, com esse posicionamento, ele acaba sobrecarregando os alunos. Isso aconteceu com o Edilson, por exemplo. O Edilson, ele foi meu aluno no Mapeando a Aprovação e antes dele ser meu aluno, ele achava que com aquela matéria acumulada, ele achava que estudar para concurso era muito complicado. Hoje, ele sabe que estudar para concurso não é fácil, mas pode ser mais simples do que você imagina. Ou seja, apesar dos cursinhos serem extremamente valiosos na sua preparação, você vai ter que ter estratégias para matar essa quantidade de assuntos para passar na sua prova. Portanto, não tem desculpa. Determine agora quanto tempo você tem disponível para estudar para concurso. Ainda no primeiro passo, depois de você anotar quanto tempo você tem disponível de estudo, agora você tem que montar um cronograma ou um ciclo de estudo, de forma que você saiba exatamente o que você vai estudar essa semana ou na quinzena, da forma melhor que você achar de preparação que você escolher. Agora fica mais fácil, porque você já sabe o tempo disponível que você tem para estudar, você já sabe definir os temas que você tem que estudar e você coloca lá a data que você tem que estudar. Tendo esses 3 pontos, você consegue montar um cronograma estruturado até a sua prova. O que eu tenho que te alertar é que sua estratégia de estudo não tem que ser exatamente igual a minha, mas tem que seguir 2 regras principais. E se você seguir essas 2 regras, todo o resto vai ficar mais fácil. A primeira regra é o seguinte: você deve cumprir a estratégia que você estabeleceu no tempo que você tem. O que seria isso? Você não pode colocar um cronograma muito pesado que você não consiga cumprir. Você acha que é o super-homem, você começa muito empolgado. Eu vou colocar um cronograma pesado aqui, preencher todos os minutos do meu dia. E aí chega com 1 semana você cumpre, com 2 semanas você já não consegue cumprir mais, acaba chutando balde. Então não coloca um cronograma muito pesado, coloca um cronograma realista para o seu dia a dia. O segundo ponto também, para você cumprir essa primeira regra, você não pode colocar um cronograma muito leve, porque se você colocar algo muito leve, vai te desmotivar também. Porque é uma coisa que é tão irrisória no seu dia, que às vezes você não se sente engajado, você não se sente motivado a mergulhar de cabeça nesse projeto. Por falar em tempo, cara, eu sei que a vida de concurseiro não é fácil. Às vezes você trabalha e estuda, você faz faculdade, estuda, você apenas estuda, mas a quantidade de assunto é enorme. E não tem problema se você não cumprir o que você planejou no início do ano ou no início do mês. Você reajusta a sua realidade, não tem problema você não ter cumprido isso. O que você não pode fazer é desistir. Não importa quantas dificuldades surjam, não importa quantos imprevistos aconteçam, você não pode desistir de lutar pelo seu sonho, de conquistar o seu cargo público, de conquistar a sua estabilidade financeira, de mudar a vida da sua família. Não desista, você tem que reajustar o seu planejamento, mas o que não pode acontecer é você desistir. É igual um avião. Um avião, você sabe de onde você está partindo para onde você vai chegar. Você pode até mudar o plano de voo por causa de uma tempestade ou outra, mas você sabe aonde você quer chegar. Ele não desiste. Ele vai e muda a rota. Às vezes
para um pouco em outro local para reabastecer, mas ele não muda a rota. Foque assim, determine onde você quer chegar e não mude a sua rota, só ajuste a rota à realidade que você está passando hoje. A segunda regra é, você precisa incluir as revisões repetidas e espaçadas no seu cronograma de estudo. E esse também é o segundo passo dos nossos 3 passos simples. No vídeo passado eu te falei da importância das revisões e eu vou te mostrar agora como que você vai fazer as suas revisões. Eu negligenciava muito isso no início dos meus estudos para concurso, simplesmente por desconhecer essa necessidade. Por quê? Porque na escola, na faculdade, a gente não aprende a revisar a matéria. Basicamente a gente estuda de véspera e não tem necessidade da gente revisar. Então eu não via isso importante e não achava que era necessário. Até que eu fui estudando, eu estudei uns 2 meses, fui fazer um simulado e eu fui muito mal nesse simulado. Depois que eu tomei esse baque, eu falei, cara, eu não sou inteligente, eu sou muito burro, não vou conseguir aprender nunca isso aqui. E aí eu fui ver uns vídeos sobre como que eu posso melhorar nos estudos e tudo mais, e eu vi que as revisões poderiam me ajudar, as revisões poderiam me ajudar. E aí eu comecei a fazer aquelas famosas revisão de 24 horas, de 7 dias, 15 dias, 30 dias. Só que no início, eu achei sensacional. Eu falei, cara, essa é a revisão. Comecei a fazer isso todos os dias. Quando bateu umas 3 semanas, eu não conseguia mais dar conta. Por quê? As revisões, elas tomavam praticamente o meu dia inteiro e eu não sentia que estava avançando na matéria. E o concurseiro, ele se sente motivado quando ele vê que está avançando na matéria, quando ele vê que está tendo progresso. Qualquer pessoa na vida se sente motivada com o progresso. Você está emagrecendo, você se sente motivado quando você está perdendo peso. Então, é a mesma coisa para o concurseiro. Ele se sente motivado quando está avançando na matéria. Só que essas revisões estavam me atrapalhando muito e eu falei, cara, isso não dá certo. Eu peguei e falei, vou adaptar a minha realidade. E aí eu peguei aquelas revisões passadas que a gente viu no último vídeo e eu peguei o fundamento delas. Qual que é o fundamento? É você ter revisões espaçadas, não necessariamente naquela quantidade de tempo. Peguei as revisões passadas e coloquei conforme o avanço da matéria. E com isso, eu comecei a avançar muito mais rápido e avançando com confiança e com constância. Eu olhava para a matéria de trás e falava, eu tenho confiança de que aprendi isso aqui. Não preciso ficar nervoso e tudo mais. Aprendi isso, posso ir avançando. Olhava de novo, aprendi, vou avançando, aprendi e vou avançando. Então, eu coloquei as revisões repetidas e espaçadas, que antes eram no tempo, ou seja, que era 7 dias, 1 semana, 2 semanas, eu coloquei elas conforme eu ia avançando as matérias, e isso deixou muito mais fácil. Isso é a chamada revisão espartana, e eu vou mostrar no quadro como que ela funciona e como você pode adaptar à sua realidade. Dá uma olhada nos comentários que o pessoal que eu coloquei aqui no YouTube, gratuito, eu coloquei a revisão espartana aqui no YouTube gratuitamente, e dá uma olhada nos comentários que as pessoas deixam lá. Muito obrigado, Paulo. Esse método de revisão está sendo muito eficiente na minha preparação para concursos militares. Sem dúvida, é o melhor. Esse método de revisão espartana é o melhor que encontrei até hoje. Muito fácil de aplicar. Obrigado pelas dicas. Coloquei em prática a revisão espartana e estou encantada com o resultado. Gratidão. E essa é a metodologia que eu vou te passar agora. Então eu vou ali para o quadro, vou te mostrar como que você pode adaptar à sua realidade também. E eu quero te mostrar rapidamente como que funciona aqui a revisão espartana. Basicamente, ele é um sistema de revisão que tem várias revisões. A primeira revisão é de 24 horas, depois tem as revisões das aulas anteriores e, por último, as revisões de segurança. Em ordem de importância, é o seguinte, a de 24 horas é mais importante, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira mais importante e você vai entender por quê. A de 24 horas basicamente é o seguinte, se você vai estudar um assunto hoje, você vai revisar ele amanhã. Então, tudo que você revisar hoje, ou tudo que você estudar hoje, você vai revisar amanhã. Quanto tempo você revisa? É revisar, não é reestudar. Por isso, eu recomendo que ela leve 1/4 ou 1/5 do tempo de estudo. O que seria isso? O que seria isso? Se você estudou 50 minutos, você coloca 10 minutos de revisão. Se você estudou 1 hora, você coloca 12 minutos de revisão. Então, basicamente, a revisão de 24 horas é a mais importante e a mais simples de ser feita. A revisão das aulas anteriores funciona o seguinte.
Você vai revisar, toda vez que você terminar uma aula e for avançar para a próxima, você vai revisar as 3 aulas anteriores. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, basicamente é o seguinte, vamos supor que você está na aula 3. Você terminou a aula 3, você vai para a aula 4. Antes de você começar a aula 4, você revisa a aula 1, você revisa a aula 2 e você revisa a aula 3. Quando você for para a aula 5, você vai revisar a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Ah, por que isso é bom? Porque vai te dando confiança de que isso aprendeu. E a primeira vez que você revisar a aula 1, sei lá, você vai levar meia hora. Na terceira vez que você estiver revisando a aula 1, você vai levar 10 minutos, 5 minutos. Então você já vai direto naquilo que é importante. Lembrando que uma coisa que eu falo para os meus alunos lá dentro do Mapeando, mas eu não falei no YouTube, é que nem sempre vai ser necessário você revisar as 3 anteriores. Às vezes, quando a matéria é muito fácil, você vai precisar revisar só a anterior. Quando a matéria é muito complicada, às vezes você vai ter que revisar ela 4 vezes. Então você vai ajustar de acordo com a sua dificuldade. E por último, a revisão de segurança. O que é isso? Quando você chega a determinados pontos na matéria que você não sabe se você realmente está seguro, se você realmente aprendeu lá no início. Então vamos supor que você chegou em 50% do direito constitucional, mas você não tem confiança se na aula 1 você entendeu bem. Então você vai lá e faz o quê? Você para os seus estudos quando estiver chegando nos 50% e você revisa toda a matéria, toda, do 0 até os 50%. Quando chegou lá, revisei, realmente estou bom, você avança. Por isso que eu falo revisões de segurança e por isso que eu acho ela é a menos importante, porque às vezes se você fizer essas duas aqui muito bem feitas, essa daqui não vai ser tão necessária. Ela vai ser necessária de vez em quando. Ela se chama de segurança justamente para isso, porque ela te dá segurança para avançar na matéria sem ter medo do que você já aprendeu antes. Bom, agora que você já conhece os 2 primeiros passos, você está muito mais próximo de uma preparação de excelência para o seu concurso, mas nada disso adianta se você não seguir agora o 3º passo. Sabe por quê? Porque se você fizer tudo corretamente, você vai ver que é praticamente impossível encaixar todas essas revisões passadas no seu tempo disponível, no seu planejamento estratégico, se você não souber direcionar bem sua atenção, se você não souber estudar realmente o que cai. São aquelas estratégias diferentes para assuntos diferentes que eu falei no vídeo anterior. Como eu te mostrei no vídeo anterior, a administração indireta caiu 6 vezes mais que a administração direta. Não tem como, sempre vai ter aqueles assuntos que eles vão ser mais importantes que outros. E eu quero te mostrar agora como que você vai identificar alguns assuntos que eu chamo de assuntos que caem em provas, os ACPs. Para isso eu vou dividir a minha tela do computador com vocês e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, agora eu vou te mostrar como que você encontra os ACPs, os assuntos que caem em prova. Basicamente, os ACPs são subtópicos dentro de algum tema, dentro de algum assunto, que eles são fundamentais e que as bancas cobram repetidamente. Esses são aqueles assuntos que você obrigatoriamente vai ter que decorar. São os assuntos que você não vai ler uma vez e vai esquecer. Você vai reter até o dia da prova. Os ACPs representam um pareto de cada assunto. Aqueles 20% de informações que geram 80% do seu resultado. Eles vão te dar os 80% dos pontos da prova. Se você, por exemplo, gosta de usar flashcard, resumo, mapa mental, essas são as informações que vão para esses materiais de revisão, qualquer que seja flashcards, resumo ou mapa mental. Então, é importantíssimo que você saiba identificá-los e é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, a partir de 3 métodos muito simples. A partir disso, você vai conseguir colocar no seu planejamento, nos seus estudos, desde hoje. Então, presta muita atenção que isso daqui pode mudar o seu estudo, pode mudar o seu jogo e acelerar muito mais a sua aprovação. A primeira maneira de você identificar os ACPs é o uso das questões antigas antes do estudo. Repara que aqui eu não estou falando para você fazer 50 questões antigas logo depois de estudar determinado assunto. Isso é o que a maioria faz e isso é como se fosse treinar pênalti sem goleiro. Você naturalmente vai acertar muito, vai ter um percentual elevado de acertos. Não estou falando aqui que fazer questões após a teoria não funciona. Funciona sim, mas tem outra finalidade, que não é encontrar os ACPs nesse momento. Por outro lado, quando você lê muitas questões antes de estudar, você tem a possibilidade de identificar quais são os pontos mais cobrados dentro de cada assunto. Essa é uma das maneiras matadoras de você direcionar sua leitura e acionar o seu estudo ativo, focando naquilo que realmente cai.
Lendo as questões antes, você vai descobrir os conteúdos-chave mais abordados e poderá focar sua atenção e energia neles. A grande sacada aqui é que se você fizer apenas algumas questões sobre o tema antes de estudá-lo, você vai entender rapidamente o que precisa saber do assunto, economizando muito o seu tempo. Ao invés de ficar se matando para estudar e correr o risco de ficar focando muito, decorando assuntos que não são importantes, você simplesmente vai criar conexões mentais para acertar todas as questões sobre o tema. Por exemplo, como você me conhece, eu mato a cobra e mostro a cobra morta, eu vou aqui te dar um exemplo. Vamos pegar aqui um assunto de direito constitucional chamado eficácia das normas constitucionais. Nessa questão, eu trouxe aqui algumas questões para a gente analisar antes, se a gente fosse estudar antes desse assunto. Nessa primeira questão aqui, ele dá 4 normas constitucionais e ele fala: são normas de eficácia limitada apenas às proposições, ou seja, você tem que entender a definição de norma de eficácia limitada e entender qual dessa daqui se encaixa em norma de eficácia limitada, ou seja, definição de norma de eficácia limitada. Quando você for estudar, você foca nisso. Essa próxima questão, a doutrina define normas programáticas como aquela que, ou seja, mais uma definição. Ela quer saber a definição de normas programáticas. Beleza. Aí aqui, nesse caso, ele já dá a definição, e ele quer saber qual que é o correto. Ou seja, você entender qual que é a definição de normas de eficácia limitada, de eficácia contida, de eficácia plena e também as normas programáticas. E aqui ele traz as características das normas, ou seja, quando você for estudar esse assunto, basicamente você tem que focar em 2 pontos, nas definições de cada norma e na característica de cada norma. Isso vai te ajudar muito a você focar no que realmente cai. Ou seja, a partir das questões você consegue entender que para matar mais questões sobre esse assunto, você deve entender a definição de cada tipo e as suas características. Simplesmente isso. A segunda maneira de você identificar os ACPs é entendendo a didática do professor. Basicamente, é o seguinte: para que o aluno entenda melhor determinado assunto, o professor ele dá alguns exemplos, cita algumas histórias, simplesmente porque o ser humano ele aprende melhor com histórias. Por exemplo, nós lembramos de sensações que os filmes que assistimos nos cinemas nos passam, e aí a história envolvida deixa aquilo permeado na nossa cabeça até hoje. Por exemplo, se você assistiu Titanic, se você assistiu algum filme muito forte, que tinha uma história muito envolvente, você lembra desse filme até hoje. Por quê? Porque tem a história. Jesus também, por exemplo, usava metáforas e muitas histórias para explicar melhor determinado assunto. E nas aulas, nos PDFs, é a mesma coisa. Por vezes, quando você está estudando, quando o aluno ali é muito novato, ele não consegue identificar esses ACPs e ele acaba copiando muita coisa desnecessária, copiando exemplos, copiando história, coisa que realmente não cai. E eu vou te mostrar como que é isso na prática agora. Então aqui eu peguei o PDF do professor Eric Alves, peguei lá a aula demonstrativa, tá disponível lá no site do Direção Concursos, se você quiser entrar lá. Peguei do professor Eric Alves porque é um cara que eu gosto da didática dele e é muito bom a forma que ele passa. E eu quero te mostrar, olha, você tem que identificar, como eu falei, você tem que identificar a didática do professor. Em geral, o professor, para fazer com que você entenda melhor, ele conta uma história, ele dá exemplos do conteúdo que vai ser passado, daquele conteúdo chave, dos ACPs. Então, olha só, aqui vamos supor, ele fala sobre o Estado, o governo e a administração pública. Aí ele começa falando sobre o Estado, e olha só a história aqui, ó. Preste atenção comigo, identifica a história. A civilização, desde seus primórdios, isso aqui é o quê? História. A doutrina diverge sobre não sei o quê? História. Não obstante, é fato que o Estado moderno teve sua origem. Isso aqui é história. Atualmente, história. No seu dia a dia, história. No nosso curso, em seguida, história. Ou seja, até agora, esse momento aqui, foi para te situar. Isso aqui foi história que ele contou. E aí entra o conceito de Estado. Aí para o doutrinador é esse conceito. Mas ele ainda traz outros conceitos, e aqui, ó, isso cai em prova. Estado de Direito, o Estado cria leis e ele se submete a leis. E aqui ele já vem para o assunto, olha, o Estado é formado por 3 elementos, e aí ele fala sobre os elementos e ele explica o que é cada elemento. Nesse ponto aqui, ele entra agora na divisão dos poderes, lá que está na Constituição, que é uma característica do Estado, né?
E aí ele dá exemplos, ó, exemplo de quando o legislativo atua quando julga, exemplo, quando ele exerce função administrativa. Aí ele fala do judiciário, função típica do judiciário é qual? É julgar, mas ele também exerce função legislativa quando elabora regimento interno. Executivo, mesma coisa, ele dá exemplos aqui, mas aqui tá os ACPs e dentro deles estão os exemplos também. E aqui embaixo ele resume qual que é o ACP. Então, entenderam? Espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claro. Tem mais coisas que a gente pode dar mais exemplos aqui, mas é basicamente isso. Você identificar onde é história, onde é exemplo e onde é ACP. Bom, agora é o terceiro e último modo de você desvendar os ACPs e otimizar os seus estudos. Esse é o método do enfoque nas comparações entre semelhantes. Como assim? Presta atenção e anota agora mesmo para você não esquecer. As bancas adoram cobrar as diferenças e os contrastes entre assuntos que são levemente semelhantes. Quer ver um exemplo clássico aqui? Em administração indireta, que eu citei lá na aula passada, existem basicamente 4 tipos de entidades que compõem a administração indireta. Por coincidência, as bancas gostam de cobrar as diferenças entre os semelhantes, ou seja, as 4 entidades aqui no caso compõem a administração indireta, então elas têm algumas semelhanças, mas elas possuem algumas diferenças. Por exemplo, a fundação pública ela pode ser de direito público como de direito privado. A empresa, sociedade de economia mista, só pode ser de direito privado. Autarquias é de direito público. Quando é de direito público, é por lei, olha aqui, criação por lei, autarquia. Fundação, criação por decreto. Os outras, elas são autorizadas por lei. Então, são formas diferentes, são coisas diferentes entre semelhantes. São pequenos detalhes que, se você não se atentar, você acaba errando. Então, vou te mostrar aqui como que a banca gosta de cobrar esse tipo de assunto. Quando eu falo banca aqui, você tem que entender que são bancas. Lógico que cada banca ela tem a sua peculiaridade, mas em geral eu trato aqui das bancas como um todo. Por exemplo, como a gente viu lá, esse quadro aqui ele mata a maioria das questões. Porque como a gente viu lá, ó, a entidade de administração pública indireta criada por meio de lei para desempenho de administrações de atividades específicas. Se você voltar aqui, ó, tá aqui criada por lei. Então já tem aqui a autarquia, como o quadro fala. Se você pegar mais uma questão, por exemplo, diferentemente das empresas públicas, a sociedade de economia mista, tá vendo, ó, cobrou aqui a diferença entre os semelhantes. Então, basta você ter foco nessas diferenças que você vai aumentar assustadoramente a sua produtividade nos seus estudos. Lógico, tem outras formas, mas aí fica para outra vez. Bom, agora você já sabe quais são os 3 pontos fundamentais para você criar o seu próprio planejamento de estudo para concurso e você ter um alto rendimento. Lógico que existem outros pontos importantes a serem feitos, mas eu não quero me estender muito aqui de forma a causar mais confusão do que ajudar você, que eu sei que rala todos os dias em busca de um sonho maior, em busca da aprovação no concurso do seu sonho. E eu quero agradecer a você, que desde o início do ano interage comigo nas minhas redes sociais, interage comigo aqui no YouTube, e eu fico muito feliz. Parece que vocês estão aprendendo, mas eu que aprendo cada dia mais com vocês. Eu fico realmente muito agradecido pela interação de vocês. Nos últimos dias eu tenho recebido muitos directs lá no meu Instagram sobre como que é o mapa da aprovação, quando que vai abrir uma nova turma, e isso realmente me deixa muito feliz também. O fato é que eu realmente tenho um produto completo. Se você quiser dar um passo a mais na sua preparação em alto rendimento, usando uma metodologia aprovada, testada e comprovada, eu tenho um programa completo. Nessas 2 primeiras aulas aqui da jornada da aprovação, eu tento trazer o máximo de conteúdo e mostrar como que o meu método ele é baseado e como que você pode adaptar à sua realidade. Mas infelizmente eu não consegui trazer tudo como que ele funciona. Então, no domingo à noite, às 21 horas aqui no canal do YouTube, eu vou fazer uma live em que eu vou explicar exatamente como funciona o Mapeando, como que é essa mentoria e se ela funciona para você. Mas por enquanto eu quero que você aproveite o máximo essa jornada da aprovação, e para isso eu tô te convidando aqui também para sexta-feira às 6 da manhã vai ser liberado a terceira aula da jornada da aprovação.
Até agora eu te mostrei algumas técnicas, algumas coisas que eu uso para pescar. Na sexta-feira eu vou trazer o peixe pronto para você. Eu vou te mostrar, olha, é assim que faz. Eu vou te fazer na prática com você. E como eu tenho aqui um programa no YouTube chamado Na Prática, lá na sexta-feira eu vou trazer o peixe assado para você. E para isso eu utilizei a ajuda de vocês. Lá no meu grupo do Telegram, no AprovaGram, eu fiz uma pesquisa e qual que é o assunto que mais ajudaria vocês? Qual que seria a aula que vocês queriam assistir que mais ajudaria vocês? E lá ganhou estudo por questões. Então na sexta-feira eu vou tirar uma aula lá de dentro do Mapeando a Aprovação e vou mostrar para vocês como que é o estudo por questões. Essa vai ser uma chance única de você entender como que funciona o programa e você vai ver se ele funciona para você, se você realmente quer uma coisa mais direta, mais focada e se você quiser acelerar mais a sua aprovação. Por fim, eu não tenho dúvidas de que quem assistir a jornada até o final está infinitos passos à frente da concorrência. Não dê bobeira, assista tudo, anote, faça as anotações e coloque em prática. Mais importante, coloque tudo que eu estou passando aqui em prática. De nada vale o conhecimento se ele não é aplicado no dia a dia. Lembrando que a jornada da aprovação vai ficar no ar até domingo, às 21 horas, quando eu abrir a live, eu vou tirar os vídeos da jornada da aprovação do ar. Então aproveita, não dê bobeira, assista todos eles. E para finalizar, eu quero te pedir aqueles 2 favorzinhos. O primeiro, comenta aqui embaixo o que você achou desses 3 passos, o que você espera para a aula de sexta-feira, que eu vou responder todo mundo. E o segundo é, se eu te ajudei de alguma forma, alguma vez na sua vida, eu consegui te ajudar nos seus estudos para concurso, compartilha no máximo de grupos que você conseguir no WhatsApp. Quase que eu esquecendo, se você viu esse vídeo entre as 6 e as 8 da manhã, você tem um brinde aqui embaixo, que é 2 lives, as 2 últimas lives, não é o resumo, são as 2 últimas lives que eu fiz lá no desafio de 10 dias de lives que eu fiz há 2 semanas atrás. Então, clica no link aqui embaixo que você vai ter acesso a esses 2 vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, coloquem em execução esses 3 passos. Um abraço, bons estudos e até sexta-feira às 6 da manhã.